Oi! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Pan Law, ou a lei do Pan, e eu vou explicar por que o Reaper clipa quando você adiciona uma música comercial finalizada, como é o caso dessa aqui, que eu não vou mostrar o áudio, senão o vídeo pode ser barrado pelo YouTube, mas dá uma olhada no que acontece com o meter quando eu aperto play. Ele clipa mesmo sendo uma música finalizada, e nesse vídeo eu vou explicar por quê e uma forma de ele não fazer mais isso. Vamos lá? Bom, para entender por que clipa, vamos começar entendendo uma Pan Law, que é uma coisa muito bacana de você entender, principalmente se você trabalha com diferentes sessões, com diferentes artistas colaborando e quer entender também uma forma bacana de mixar quando você utiliza o espectro do Pan. Se você utiliza bastante o Pan, mudar a Pan Law ou configurar a Pan Law da sua DAW, seja do Reaper ou qualquer uma que você usa, pode ser interessante para você mixar com mais tranquilidade. Ok? A Pan Law é uma compensação do áudio. Como assim? Vamos lá, eu vou começar aqui indo para as configurações do projeto, né, as Project Settings, apertando Alt Enter. Quando eu clico aqui em Advanced, ok, eu tenho a Pan Law que o Reaper utiliza. Nesse caso ele utiliza 0 dB por default. O que isso significa? Significa que quando eu utilizo o Pan da esquerda ou o da direita, ou seja, eu estou trabalhando em um canal, tá? Se eu coloco esse canal para soar na esquerda ou na direita, ele não modifica o volume desse canal. É o mesmo volume, tanto da esquerda quanto para a direita. Vamos mostrar isso na prática. Eu peço que você use headphones para entender isso que eu vou falar agora aqui. Então, eu tô aqui, ó, com um sinal, ok? E esse sinal está no centro, porque o meu Pan está no centro, ok? Quando eu colocar ele para a esquerda, você só vai escutar ele 100% na esquerda, certo? Com o mesmo volume. E quando eu colocar para a direita, você vai escutar ele 100% para a direita com o mesmo volume. O que acontece então se eu colocar no centro novamente? Ele vai ter dois áudios em teoria, o mesmo áudio do lado esquerdo e o mesmo áudio do lado direito. Então a gente vai ter a sensação, e não é nem sensação, é a realidade de um áudio mais alto, porque eu não tenho só um áudio para a esquerda ou só para a direita, eu tenho os dois soando ao mesmo tempo. É isso que é o Pan Law, sem nenhuma compensação, 0 dB. Acontece que muitas outras DAWs preferem compensar isso e utilizam outras opções, por exemplo, -3. Vamos aqui, ó, de novo para o Project Settings, e ao invés de mais 0 dB, eu vou utilizar um -3 aqui. O Pro Tools utilizou por muito tempo outras leis de Pan. Não estou atualizado com a questão do Pro Tools, não sei qual que ele utiliza no momento, mas o -3 foi um padrão por muito tempo. E é o que eu utilizo e é o que eu vou recomendar para você colocar aqui no seu Reaper. Mas já a gente fala disso. Vou clicar em OK. E agora a situação é a seguinte. Quando o Pan estiver 100% para a esquerda ou 100% para a direita, ele não vai fazer nada. Só que quando o Pan estiver no meio, ele vai compensar para eu não ter a sensação que é realmente um volume dobrado e vai diminuir 3 dBs desse volume. E aí a gente vai ter a sensação que realmente o sinal está passeando da esquerda para a direita sem chegar muito na frente quando está no meio. Vamos tentar acompanhar agora. Pan no centro. Na esquerda. E na direita. Beleza. Ah, mas como é que eu sei que ele está reduzindo? Aqui no YouTube, no headphone, não dá para escutar direito. Tudo bem, eu sabia que você ia perguntar isso. E é por isso que eu tenho medidores aqui para deixar mais fácil o nosso trabalho. Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui o zoom do nosso Reaper. Vou colocar para tocar o nosso sinal. E eu quero mostrar uma coisa para você. O meu plugin Tone Generator está me gerando esse sinal, ok? A -12 dB. Você precisa saber disso, -12 dB. Ok. Acontece que o meu sinal aqui no medidor
está entre o menos 12 e o menos 18, ou seja, ele está precisamente menos 15, justamente porque nessa Panlow está tendo essa redução de menos 3 dB porque ele está no centro. Olha o que acontece quando eu vou totalmente para a esquerda. Ele vai para o menos 12, que é realmente o que acontece, certo? Se eu for 100% para a direita, ele vai para o menos 12, só que se eu for para o centro, ele reduz o volume para menos 15 para eu ter essa sensação justamente de que está tudo num volume bacana. Ok, eu quero provar para você que na Panlow 0 dB eu não vou ter essa redução. Então voltando para cá, está no centro, está em menos 12. Vou para cá, permanece menos 12. Vou para cá, permanece menos 12. Então, essa é a diferença entre a Panlow 0 dB e a Panlow menos 3, ou menos 2.5, ou qualquer coisa. O número que diz lá é o número que ele reduz o meio quando estiver o pan no meio. Bom, e é por isso que eu uso o menos 3 como padrão. Se você quiser utilizar um padrão diferente do padrão do Reaper, você pode ir nas configurações, apertando Alt e Enter, e depois que você fizer o seu ajuste, nesse caso aqui, menos 3, você coloca Save as Default Project Settings. Agora vamos lá, vamos pensar aqui. Se você está modificando, como eu fiz aqui, o que ele faz quando o pan está no meio, você precisa alterar essas configurações antes de começar a mixar, porque se você fez toda a sua mixagem já com os pans do jeito que você quer, no volume que você quer, fez todos os ajustes. Se você mudar a Panlow depois, no meio da sessão, você vai ter que mixar tudo de novo, porque as relações vão estar completamente modificadas. Ele vai mudar o volume das coisas no meio. Então você tem que fazer isso logo no começo. E por essa mesma razão, se você compartilha sessões, né, se chegou uma sessão de um amigo seu e você vai continuar a mixagem, você tem que usar a mesma Panlow que ele está utilizando, para justamente essas relações de meio e esquerda e direita continuarem a mesma. Ah, mas se eu vou começar do zero, qual é a melhor Panlow? Começando do zero, dá na mesma. Ok? Eu gosto do menos 3 porque eu não preciso ficar aumentando ou diminuindo o volume do canal se eu utilizo ele mais para a esquerda ou mais para a direita, porque se eu utilizo ele no meio, ele vai estar mais alto do que para a esquerda. Então, o pano zero, se eu coloco totalmente para a esquerda ou um pouco para a esquerda, eu tenho que aumentar um pouquinho de volume se eu quero algum destaque. Já o pan menos 3, que é o que eu gosto, ele deixa já tudo normal. Mas, se eu utilizasse o 0 dB, eu conseguiria o mesmo resultado, mas eu teria que, ao colocar o pan para a esquerda ou para a direita, aumentar um pouquinho o volume, e isso já me poupa no menos 3. Um outro fator que pode ajudar nessa decisão de usar qual Panlow é se você utiliza muito aqueles efeitos de LFO, que eu já tenho inclusive um vídeo, está aparecendo no izinho acima à direita, aqueles que fazem o pan ficar automático, indo muito rápido, esquerda, direita, para fazer um efeito bem psicodélico, passeando pelos alto-falantes. Então você pode utilizar uma Panlow que mais agrade, você coloca o efeito e vai mudando a Panlow até achar justamente a que fica mais legal o efeito. Uma outra coisa bacana é que você pode utilizar a lei de pan de um canal específico diferente da sessão. Então, por exemplo, se eu quisesse que esse canal aqui tivesse uma Panlow diferente só para ele, eu iria no botãozinho de pan, clicaria com o direito, e aqui tem uma opção, Override Default Track Panlow, ou seja, passe por cima da Panlow da sessão e eu poderia utilizar qualquer outra Panlow aqui, ó, menos 4, menos 6, só para isso. Então pode ser uma opção caso você resolva fazer. Nesse caso não estou interessado, obrigado. Ok, agora a gente vai começar a ficar um pouquinho mais macabro. As músicas prontas. Vocês vão ter que concordar comigo que as músicas prontas, tanto faz você colocar qualquer Panlow, porque o som vai ser o mesmo. Por quê? Porque as músicas prontas, elas não têm nada no centro. Uma música pronta que vem estéreo para você, de qualquer artista do mundo, o que é o estéreo? É 100% para a esquerda, tocando o som, e 100% para a direita, tocando o som. Então, em teoria, quando você importa uma música perfeita, que foi utilizado um limiter direitinho para não passar do 0 dB, não é para clipar, mas no Reaper, clipa. Então, estou aqui com a música do Muse, que eu já falei para vocês que eu não vou mostrar aqui a música, porque senão o YouTube vai barrar meu vídeo. Ela está totalmente finalizada, ok? Vou colocar a Panlow para o default do Reaper, que eu aposto que é a sua Panlow, porque você ainda não sabia disso. E quando eu coloco para tocar, automaticamente ele clipa. Vamos entender por quê. A explicação não tem tanto a ver com a Panlow, mas se resolve com a Panlow. Primeiro,
Cada software, seja de edição de áudio ou edição de vídeo, mas que também comporta áudio, ele tem uma sensibilidade diferente para o que a gente chama de 0 dB, tá bom? O 0 dB do Reaper é mais sensível do que o 0 dB de algumas outras DAWs. Como o 0 dB do meu programa de edição de vídeo também é mais sensível, então muitas vezes eu mixo e coloco um limiter e quando eu abro no meu programa de edição de vídeo, ele também dá uma clipada. Isso não significa, primeiro, que está trazendo prejuízos ao som, vamos dizer assim, mas para o Reaper o 0 dB é clipar. Eu provo para vocês. Voltando para esse meu canal de sinal aqui, tá? No Tone Generator, e ao invés de -12 eu vou colocar 0 dB. É para ele lamber aqui, mas não era para clipar dependendo da DAW que você está utilizando. Só que quando eu boto para tocar, ele clipa, porque ele não consegue aguentar o 0 dB. Para ele não clipar, eu terei que fazer aqui menos 0.1. Ah, mas eu quero resolver. Eu quero que não clipe quando eu importo a música. É muito chato trabalhar com o Reaper clipando. Então, é muito fácil. Basta você colocar por padrão no seu Reaper qualquer outra Pan-Law. Em vez de 0, menos 2.5, menos 3. Eu gosto de menos 3. Já falei isso algumas vezes. Agora, quando eu coloco para tocar a minha música do Muse, ele não clipa, porque ele tem um redutor de menos 3 dB. Mas, peraí. Agora a gente fica completamente confuso. Por que que ele vai reduzir menos 3 dB se no áudio finalizado você acabou de dizer que não tem nada no centro? Não tem nada no centro. É 100% esquerda, 100% direita. Afinal, é um áudio estéreo. Por que que ele reduz em 3 dB? Boa pergunta, e eu quebrei minha cabeça por um tempinho para conseguir achar a explicação. Depois de muito quebrar a cabeça, eu vi que apesar do áudio estéreo de fato ser 100% para a esquerda, 100% para a direita e não era para sofrer nenhuma influência no pan, o botão de pan que o Reaper gosta de utilizar é esse aqui. E esse aqui diz Center. Então, para o Reaper, não importa se não tem nada no centro. O pan está no centro. Então, ele está reduzindo em menos 3 dB. É uma característica desse botãozinho no Reaper. Ah, mas eu não quero isso. Eu quero que o pan seja, eu controle o que está na esquerda, controle o que está na direita, como é, por exemplo, no Pro Tools ou de alguma outra forma. Bom, eu adoro que seja assim, mas você pode utilizar uma outra forma de botão de pan. Vamos lá, Alt Enter para o Project Settings, e ao invés do Pan Stereo Balance Mono Pan, que é o default, se você escolher, por exemplo, Dual Pan, você agora não tem mais nada no centro, é 100% para a esquerda e 100% para a direita. E agora ele não vai reduzir 3 dB de volume, porque não tem nada no centro. Consequentemente, quando eu botar para tocar a música do Muse, ele vai clipar novamente, porque ele não está fazendo nenhum cálculo e nenhuma redução do Pan-Law. Mesmo que eu coloque um Pan-Law menos 6 dB, menos 1 milhão de dB, ele vai clipar. Eu garanto a vocês, vou colocar para tocar. Justamente pelo fato do 0 dB do Reaper e de várias outras DAW e de vários outros programas de edição de vídeo ser um pouquinho mais sensível do que o do Pro Tools, por exemplo. Mas isso não é um problema, é apenas uma característica. Se você quiser resolver, basta você utilizar o modo de pan padrão do Reaper, Stereo Balance, e colocar qualquer Pan-Law que não seja 0 dB, no caso, menos 3 dB. E aí quando você apertar play, não vai clipar, porque ele tem um redutor de menos 3 aqui. Espero que tenha ficado claro. Esse é um vídeo um pouquinho teórico, mas na sequência tem pelo menos 150 vídeos 100% práticos para vocês. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo.